Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa, nessa terça-feira, 29 de abril, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Dos estúdios, Silvonei José, com a colaboração técnica de Luca Rossi. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano e a temperatura, nesse momento, em torno dos 24 graus centígrados. E vamos para os destaques do programa de hoje. Conclave para eleger o novo Papa começa em 7 de maio. Cardeais refletem sobre a Igreja e o mundo e as qualidades do próximo Papa. Cardeal Reina, é preciso disposição radical e um pastor com o olhar de Cristo. Presença conosco também do Padre Wagner Ferreira, presidente da Canção Nova. Cardeal Bétio renuncia a entrar em conclave. E ainda o nosso espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II. Estas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. E hoje a Igreja recorda Santa Catarina de Sena, Virgem, doutora da Igreja, padroeira da Europa e da Itália. Não nos contentemos com as coisas pequenas. Deus quer coisas grandes. Se vocês fossem o que deveriam ser, incendiariam toda a Itália. Com essas palavras, em seu habitual estilo firme e intransigente, mas sempre materno, Catarina Benincasa convidava à radicalidade da fé a um dos seus interlocutores epistolares. Trata-se de uma exortação que revela o ardente desejo da santa de irradiar o Evangelho no mundo, mediante o testemunho criente e crível de homens e mulheres convertidos pelo anúncio do ressuscitado. Munida de uma fé invicta, poderá enfrentar vitoriosamente seus adversários, disse-lhe Cristo em uma visão no último dia de Carnaval de 1367, em um episódio que os biógrafos recordam como Núpcias Místicas de Catarina. Mais de 180 cardeais se reuniram nesta segunda-feira, 28 de abril, para a 5ª Congregação Geral na Sala do Sínodo, onde estabeleceram que o conclave terá início em 7 de maio. Quem comunicou a data foi Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, explicando que pouco mais de 100 dos cardeais presentes eram eleitores e tiveram a oportunidade de falar sobre a Igreja, seu relacionamento com o mundo, os desafios futuros e as qualidades do novo Papa. A evangelização, as relações com outras religiões e a questão dos abusos foram alguns dos outros tópicos discutidos nesta segunda-feira. E durante a reunião, que durou das 9 às 12h25, houve cerca de 20 discursos. Como em outros dias, os cardeais que ainda não haviam feito o juramento tiveram a oportunidade de fazê-lo. Durante a 5ª Congregação, também foram sorteados os cardeais da comissão que auxiliam o cardeal camerlengo Kevin Farrell nas atividades normais de preparação para o conclave. Entre eles são os cardeais Luiz Antônio Tagle e Dominique Mamberti. O cardeal Marx faz parte da comissão como coordenador do Conselho para a Economia.
A Capela Sistina está fechada ao público a partir desta segunda-feira para os trabalhos de preparação para o conclave. As visitas aos Jardins do Vaticano e à necrópole da Via Triunfalis também estão suspensas. A sexta congregação se realiza na manhã desta terça-feira. E começou com a primeira das duas meditações pré-conclave programadas. O abade da Basílica de São Paulo fora dos Muros, Dom Donato Oliari, proferiu a reflexão. As congregações continuarão todas as manhãs, às 9 horas, até o dia 6 de maio, inclusive, exceto na quinta-feira, 1º de maio, e no domingo, 4 de maio. O cardeal Giovanni Angelo Becciu não participará do conclave para a eleição do novo Papa, que terá início na noite de quarta-feira, 7 de maio. O cardeal da Sardenha anunciou isso em uma declaração. Tendo em mente o bem da Igreja que servi e continuarei a servir com fidelidade e amor, bem como contribuir à comunhão e à serenidade do conclave, escreve, decidi obedecer, como sempre fiz, à vontade do Papa Francisco de não entrar em conclave, permanecendo convencido de minha inocência. Cardeal Reina, é preciso disposição radical. Túlio Fonseca. O cardeal Baldassare Reina, vigário da Diocese de Roma, presidiu na segunda-feira, 28 de abril, a missa do terceiro dia dos novendiais em sufrágio do Papa Francisco, celebrada na Basílica de São Pedro. Estavam presentes mais de 180 cardeais. Durante a homilia, Reina recordou que o povo reconheceu em Francisco um verdadeiro pastor universal e que a barca de Pedro precisa dessa navegação ampla e corajosa. Exortou os cardeais a discernirem e ordenarem os processos iniciados pelo pontífice, sem ceder a interesses mundanos ou ideológicos. O pastor que devemos procurar, destacou o cardeal, deve ser capaz de enfrentar os desafios do Evangelho no mundo de traços desumanos, com o olhar de Cristo que conduz ao povo de Deus no caminho do anúncio do Evangelho. La preghiera è il dolore di una porzione di Chiesa, quella di Roma. Referindo-se à Diocese de Roma, envolvida diretamente na celebração, o cardeal Reina afirmou: nestes dias, Roma é um povo que chora o seu bispo, um povo junto de outros povos que se colocaram em fila, encontrando espaço entre os lugares da cidade para chorar e rezar como ovelhas sem pastor. Uma metáfora que nos permite recompor os sentimentos destes dias e atravessar a profundidade da imagem que recebemos do Evangelho, o grão de trigo que deve morrer para dar fruto. Uma parábola que narra o amor do pastor por seu rebanho. Neste tempo em que o mundo está em chamas e poucos têm a coragem de proclamar a boa nova, ressaltou Reina, Jesus, o verdadeiro pastor da história, conhece o peso que recai sobre cada um de nós ao continuar a sua missão, sobretudo agora que estamos prestes a buscar o primeiro de seus pastores na terra. Como nos tempos dos primeiros discípulos, há sucessos, mas também fracassos, cansaço e medo. A tarefa é imensa e surgem tentações que velam a única coisa que importa: desejar, buscar e agir na expectativa de um novo céu e uma nova terra. E em seguida exortou: este não pode ser o tempo dos equilibrismos, das táticas, das prudências, nem o tempo de ceder a um instinto de retroceder, ou pior ainda, de vinganças e alianças de poder.
É necessário, isto sim, uma disposição radical para entrar no sonho de Deus, confiado às nossas frágeis mãos. Buscar um pastor hoje significa, sobretudo, buscar um guia capaz de lidar com o medo das perdas diante das exigências do Evangelho. Buscar um pastor que tenha o olhar de Jesus, epifania da humanidade de Deus, em um mundo que apresenta traços desumanos. Buscar um pastor que confirme que devemos caminhar juntos, compondo ministérios e carismas. Somos o povo de Deus, constituído para anunciar o Evangelho, sublinhou o vigário-geral para a Diocese de Roma. Na conclusão da sua homilia, Baldassare recordou a figura do Papa Francisco, também fazendo referência à parábola do semeador. Quel gesto estremo, totale, estenuante del seminatore mi fa ripensare al giorno di Pasqua di Papa Francesco. Aquele gesto extremo, total, exaustivo do semeador me faz recordar o dia da Páscoa do Papa Francisco, aquele se lançar sem reservas na bênção e no abraço ao seu povo no dia anterior à sua morte. O último ato de sua semeadura sem limites na proclamação das misericórdias de Deus. Obrigado, Papa Francisco. Maria, a Virgem Santa que nós, em Roma, veneramos como Salus Populi Romani e que agora vela junto às suas mortais vestes, acolha sua alma e nos proteja na continuidade da sua missão, afirmou o vigário-geral para a Diocese de Roma, Cardeal Baldassare Reina. Bem, amigos de todo o Brasil, recebemos aqui nos nossos estúdios Padre Wagner Ferreira, presidente da Canção Nova, nesses dias também em Roma. Padre Wagner, que alegria recebê-lo mais uma vez. Seja bem-vindo. Obrigado, Silvonei. É sempre uma alegria estar aqui com você e com os rádio ouvintes da Rádio Vaticano. Esses últimos dias foram dias intensos, tristeza, dor, mas também momentos de alegria, pensando no nosso Papa Francisco, que nos olha lá naquela janelinha do céu. É verdade, eu inclusive cheguei ainda em tempo de rezar junto ao corpo do Papa Francisco ali dentro da Basílica de São Pedro e fiquei um bom tempo em oração, né? Tinha uma parte ali para os sacerdotes, os religiosos, e pude também contemplar todo esse povo, essa maré de gente que veio prestar suas homenagens ao Santo Padre, o Papa Francisco. Então, uma demonstração impressionante de afeto, de amor, de carinho, né, de ovelhas que agora sentem a falta do seu pastor. Pessoas que manifestaram suas condolências também com muitas lágrimas, porque sentiram a perda do Papa Francisco, porque certamente foram pessoas tocadas pelo seu magistério, mas não só pelo seu magistério, pelos seus gestos de um pastor que realmente procurava sempre ter o cheiro das ovelhas. E me tocou muito contemplar, né, tudo que eu pude viver ali dentro da Basílica de São Pedro e depois as próprias celebrações, né, dos funerais do Papa, o funeral que aconteceu no sábado e depois ele já foi enterrado, né, sepultado lá na Basílica Santa Maria Maggiore, uma Santa Maria Maior, com todo esse povo que ainda continua indo ao túmulo dele para rezar ali ao túmulo dele. Tudo isso realmente nos toca, nos impressiona e nos dá a certeza de que o magistério do Papa Francisco continuará a ter todo o seu efeito, a sua influência na vida da Igreja daqui, né, para frente. E a Canção Nova está presente aqui em Roma também, levando para os nossos irmãos brasileiros, né, todos esses momentos, com as transmissões, com as entradas de reportagens, enfim. Exato. É uma participação muito ativa. Tem sido muito ativa. Além da nossa equipe que já está presente aqui em Roma, nós temos uma casa de missão aqui em Roma. A equipe de Roma foi acrescida de outros irmãos que vieram de Portugal e do Brasil,
não é? Nós viemos uma boa equipe do Brasil com equipamentos, tivemos que inclusive também alugar outros equipamentos aqui para poder levar para o povo brasileiro e também o povo português que nos acompanha, nos assiste, levar programas ao vivo, né? Entrevistas ao vivo que estão acontecendo aqui na Praça de São Pedro e outras localidades. Fizemos também momentos lá na Basílica Santa Maria Maior, também já diante do túmulo do Papa Francisco. Então, a equipe está trabalhando exaustivamente. Já tivemos a oportunidade de entrevistar, inclusive, os cardeais do Brasil, né, os cardeais brasileiros que estarão participando do conclave. Então, nós estamos aqui. E eu vim também para dar esse apoio, para ajudar, fazer os comentários e ficaremos até a eleição do novo Papa. E nós estamos justamente nesse momento agora dos chamados Novendiali, são os 9 dias de luto, em que se reza, mas com também as congregações gerais, os senhores cardeais que se reúnem para se conhecerem, sim, porque nem todos se conhecem, e também dar um pouquinho também do perfil do próximo Papa, das Exato. exigências, das necessidades, não só da Igreja, mas também do mundo, da sociedade, da humanidade. Exato. Nós, inclusive, já ficamos sabendo, né, ontem, na congregação geral, já conversaram, inclusive, sobre os desafios da igreja atual. Até para que se possa desenhar, digamos assim, né, o perfil do próximo Papa, daquele que será eleito para assumir, né, esta grande responsabilidade como Romano Pontífice e, portanto, Bispo de Roma. Então, os cardeais estão conversando sobre os desafios da igreja, né, os desafios atuais. Então, nós temos uma realidade de um mundo ainda vivendo muitos conflitos, guerras que ainda estão se alastrando. O Papa Francisco, ele realizou um trabalho magnífico nesse sentido de continuamente manifestar sua preocupação, pedindo, né, aos chefes de Estado, reconciliação, paz, negociação para que a paz acontecesse, né? Nós temos outros desafios que continua a realidade econômica, não é? Então, a realidade econômica do mundo muito impactada, né, com tudo que está acontecendo também, por exemplo, lá nos Estados Unidos, decisões que estão sendo tomadas, sobrecarregando economicamente muitos países. Então, tudo isso certamente está no horizonte dos cardeais. Agora, sem contar as realidades das igrejas locais, sem contar esse apelo que o Papa Francisco fez à sinodalidade. A sinodalidade, maior comunhão, maior participação dos leigos também nas decisões da Santa Igreja. Então, eu penso que tudo isso está sendo muito bem discutido para que os cardeais possam, assim, ter presente um pouco o perfil do futuro Papa. Vamos para o nosso Espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II. Jackson Erpen. O Catecismo da Igreja Católica, no número 671, afirma que, já presente na sua Igreja, o reino de Cristo, contudo, ainda não está acabado em poder e glória pela vinda do Rei à Terra. Esse reino ainda é atacado pelos poderes do mal, embora esses já tenham sido radicalmente vencidos pela Páscoa de Cristo. Até que tudo lhe tenha sido submetido, enquanto não se estabelecem os novos céus e a nova terra, em que habita a justiça, a Igreja peregrina, em seus sacramentos, nas suas instituições, que pertencem à presente ordem temporal, leva a imagem passageira deste mundo e vive no meio das criaturas que gemem e sofrem as dores do parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Por esse motivo, os cristãos oram, sobretudo na Eucaristia, para que se apresse o regresso de Cristo, dizendo-lhe: Vem, Senhor. Neste tempo pascal, Padre Gerson Schmidt nos propõe a reflexão, a esperança da restauração de tudo em Cristo. Vamos ouvir.
O Concílio Vaticano II apresenta que a restauração prometida que esperamos já começou em Cristo. A Igreja, a qual todos somos chamados e na qual, por graça de Deus, alcançamos a santidade, só na glória celeste alcançará a sua realização acabada, quando vier o tempo da restauração de todas as coisas. Quando vier o tempo da restauração de todas as coisas, e quando, juntamente com o gênero humano, também o universo inteiro, que ao homem está intimamente ligado e por ele atinge o seu fim, for perfeitamente restaurado em Cristo. Lumen Gentium, número 48. Pela sua índole escatológica, a Igreja não apenas apresenta ao mundo o reino de Deus como meta final a toda a humanidade, mas ela já o faz presente nas suas instituições e obras. Essa esperança, como pano de fundo na compreensão da teologia do 7º capítulo da Lumen Gentium, ajudou a encontrar mais facilmente o sentido da índole escatológica da Igreja. É importante salientar que a teologia do Concílio Vaticano II valorizou muito a presença cristã no mundo, clamando a corresponsabilidade do cristão diante da vida, dos valores da dignidade, do respeito e da fraternidade entre os seres humanos. Os bispos, nesse sentido, salientam acerca da seriedade da vida cristã ao dizer assim na Lumen Gentium, número 48. A prometida restauração que esperamos começou já em Cristo, foi impulsionada com a vinda do Espírito Santo e continua por meio dele na Igreja, que nos faz descobrir na fé o sentido da própria vida temporal, à medida que vamos realizando com esperança nos bens futuros a obra que o Pai nos confiou no mundo e vamos operando nossa salvação. E continua o documento sobre a identidade da Igreja. Já chegou, pois, a nós a plenitude dos tempos, a restauração do mundo foi já realizada irrevogavelmente e, de certo modo, encontra-se já antecipada neste mundo. Com efeito, ainda aqui na terra, a Igreja está areolada da verdadeira, embora imperfeita, santidade. Enquanto não se estabelecem os novos céus e a nova terra em que habita a justiça, a Igreja peregrina nos seus sacramentos e nas suas instituições que pertencem à presente ordem temporal, leva a imagem passageira deste mundo e vive no meio das criaturas que gemem e sofrem as dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. O cristão é alguém que sabe de sua condição divina, tem consciência de que sua pátria não é aqui e que vive neste mundo como estrangeiro, mas ao mesmo tempo carrega uma responsabilidade diante do mundo, pois como cristão recebeu uma missão confiada por Deus de transformar as estruturas deste mundo pela obra da salvação. É desta estrutura de esperança que se forja a matéria do reino, que o homem faz produzir como fruto de seu comprometimento histórico. O reino vivido vincula essa história atual com toda a economia da salvação. Assim, o reino acontece na Igreja e está inserido na história da salvação, que possui sua unidade em Cristo. Desta forma, compreende-se que a salvação é sempre uma realidade que engloba um desenvolvimento constante em vista da plenitude do reino. Raul Gabás, no comentário da Constituição sobre a Igreja, nas célebres edições da Biblioteca de Autores Cristãos, comenta assim falando da responsabilidade da Igreja no mundo. Na Igreja somos instruídos também sobre o sentido de nossa vida temporal. Ao mesmo tempo, com a esperança dos bens futuros, levamos a cabo a obra que o Pai nos tem confiado no mundo e buscamos nossa salvação. A escatologia não se reduz a um futuro mais distante, mas que projeta a sua luz sobre a realidade temporal e ilumina o sentido da existência no tempo. Nossa vida terrena está em perfeita continuidade com a celestial, e se a existência escatológica consiste na convivência amorosa dos homens em Cristo, a vida terrena do cristão tem de conduzir à verdadeira realização do amor humano. E continua o mesmo autor. O concílio tem um conteúdo muito alto da existência cristã na Terra. Pensa, sem dúvida, que os cristãos elevam uma existência cósmica, experimentando a presença de Deus em todas as coisas e referindo cada parcela da realidade à unidade total no Uno.
Francisco vive. Lideranças plantam árvores em homenagem ao Papa. Começamos a preparar o plantio sob chuva. Durante o gesto, o céu se abriu e o sol apareceu. Foi um sinal. O relato da coordenadora da Pastoral da Ecologia Integral da Diocese de São José do Rio Preto, Edinalva Parreira, sintetiza uma certeza repleta de esperança. O cuidado com a casa comum, tão incentivado pelo Papa Francisco, permanecerá como compromisso e uma das muitas formas de honrar o legado do Santo Padre. No sábado, dia 26, mantendo sintonia com o sepultamento do Pontífice, mudas de árvores de diversas espécies foram plantadas em sua homenagem em várias paróquias. Além do plantio de árvores, gesto que seguirá sendo realizado ao longo das próximas semanas, os fiéis igualmente se reuniram em missas pelo 7º dia de falecimento do Papa. Os momentos de oração, desde o dia 21 de abril, têm se multiplicado em toda a Diocese de São José do Rio Preto. E com essa última informação, chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje. Nós voltamos amanhã com você para mais informações direto do Vaticano. Um abraço e até lá.